Olá, anjinhos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Passei uma leitura para vocês aí e vamos agora resolver alguns exercícios juntos para introduzir então o assunto aí do segundo trimestre, tá bom? Bem, deixa eu passar aqui para a apostila. Aqui, pronto. Aqui, ó, leis de Newton, tá? Pedi para vocês anteriormente dar uma leitura aqui, tá? Sobre as leis de Newton. A gente já viu isso lá no primeiro ano. E exercício aqui, ó. Esses aqui já estão resolvidos, deixa eu só fazer uma explicação a respeito aqui então da primeira lei das leis de Newton. Vocês leram aqui a apostila, deixa eu só fazer uma revisão, tá? Primeira lei de Newton fala do corpo ou do objeto que ele está inerte. Esse inércia, é o seguinte, ele pode estar simplesmente parado, sem estar indo para lugar nenhum. Ou ele pode estar com a velocidade constante, sem alterar, com aceleração, sem ter aceleração. Tá? Então, se eu tiver um carro, por exemplo, imagine que existe um local onde a rua é reta e esse carro ele está sempre a 20 metros por segundo. Então, eu digo que a velocidade dele é constante, não tem aceleração, então ele está inerte. Agora, quando a gente altera essa velocidade, aí você pode ter o caso da segunda lei de Newton, que é aplicada uma força sobre uma massa e ele adquire uma aceleração. Então, o carro estava parado lá, inerte. Eu empurrei esse carro acelerou e começou a andar, ele saiu do estado de inércia e adquiriu uma aceleração. Aí entra a segunda lei. Mas também tem o caso daquele carro que estava a 20 metros por segundo e de repente ele também sofre uma aceleração, uma freada, ou seja, alterou-se ali a força aplicada sobre ele, houve uma força ou freando, ou houve uma força acelerando. Aí nesse caso eu também tenho a segunda lei de Newton, tá? Porque eu apliquei uma força e tirei o corpo da inércia. E a terceira lei de Newton trata do seguinte: imagina esse mesmo carro, por algum motivo ele vai lá e bate num paredão, bate numa parede, num barranco. Ali você tem um par de força agindo. A força que o carro tinha, junto quando ele bate no paredão, essa mesma força volta no sentido oposto, na mesma direção, mas sentido oposto. Aí você tem um par ação e reação, tá bom? Aí é a terceira lei de Newton. Então, a primeira lei fala da inércia, a segunda lei fala que aplicamos uma força extra, e a terceira é quando você tem uma ação e reação. Você bate no obstáculo, esse obstáculo bate de volta com a mesma intensidade, mesma direção, mas sentido oposto, tá bom? Então, beleza. Deixa esse resumo aí e a gente vamos partir aqui para os exercícios, tá? Esse exercício aqui, ó, se uma partícula em movimento, o resultante das forças que atuam sobre ela é zero, pode-se afirmar que, então veja, a partícula está em movimento, tá? Mas as resultantes das forças que agem sobre ela é zero. Pode-se afirmar o que então? Então veja, ela está em movimento, mas ela não está tendo alteração desse movimento, ou seja, o movimento dela é uniforme, mas não tem uma aceleração, não tem nada, ela está, como que se diz, em inércia, tá? Ou seja, a inércia você pode considerar parada, olha, está inerte, ou ela está em movimento, mas não altera em nada seu deslocamento, tá? Não acelera, ela continua. Isso também é um conceito de inércia da primeira lei de Newton. Tá? E a resposta aqui, então, a partícula tem aceleração resultante zero e o vetor velocidade constante. Tá? Então, resposta correta, a letra A aqui. Com relação aqui à segunda lei de Newton, tá? Tem um exercício aqui. Na segunda lei, a gente sabe o quê? Que eu tenho uma força agindo sobre uma massa e essa massa tem que receber uma aceleração. Tá? Então, sempre que você tira aquele objeto que estava com velocidade constante, se eu empurro ele para o lado, ele muda de direção, é porque aconteceu o quê? A aplicação de uma força. Então, sempre que você aplica força em alguma coisa,
Aí a gente está falando da segunda lei de Newton. Aqui tem um exemplo do rapaz aqui empurrando um carrinho de cortar grama, tá bom? Então vamos lá. Exercício aqui, tá? Vamos ver como é que foi feito esse exercício. Um automóvel a 50 metros de um semáforo começa a frear. Então ele estava ali a 50 metros, começa a acionar sua freagem. Qual o valor da força que age no automóvel durante a freagem para que o automóvel pare no semáforo? Considere a velocidade inicial do automóvel 20 metros por segundo e a sua massa igual a 1000 gramas. Tá? Então, 1000 quilogramas. Então veja, aqui eles aplicaram a fórmula Torricelli, né? Então vamos lá. Ó. A regra do Torricelli é a seguinte: se o tempo não for pedido no problema e nem for dado, então o Torricelli é usado, né? Então vamos lá. Aqui eu tenho a velocidade ao quadrado, velocidade final ao quadrado, inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração vezes o ΔS. Tá? Então essa fórmula aqui. Ó. O que eu tenho lá no problema? Bem, ele me deu a velocidade final que ele quer, que é parar no semáforo. Então a velocidade final aqui que ele quer é 0. A velocidade inicial, ele disse que o veículo está a 20 metros por segundo. Então vai ser 20 ao quadrado mais 2. A aceleração ele não me disse. Então, e eu tenho aqui para conclusão, eu tenho aqui minha distância percorrida. Qual é a variação de distância? Bem, se ele estava a 50 metros do semáforo, que parar no semáforo, então a variação é 50. Vamos aplicar aqui para a gente achar então essa aceleração. Tá? Esse primeiro passo é a gente achar a aceleração para a gente chegar lá na equação que a gente viu anteriormente de força é igual a massa vezes aceleração. Eu quero aplicar isso aqui, mas para aplicar isso aqui eu preciso da aceleração. Tá? Resolvendo isso aqui, eu fico 0, 20 ao quadrado, 400, mais, multiplicando isso aqui tudinho, vai dar a 100, tá? Ou 100A, tá? Você escolhe aí a ordem que você quer colocar, tá? Vamos jogar isso aqui então para o outro lado. 100 aqui, ou 100A, tanto faz. Está multiplicando, manda para o outro lado dividindo. Vai ficar A 400 dividido por 100. Corto os zeros aqui, ó, 2 em cima, 2 embaixo, vai ficar 4 dividido para 1. Assim, quando eu joguei para cá, esse sinal que ficou negativo. Tá? Então, sinal que está negativo. Tá bom? E aqui fica 4. Bem, para o A ficar positivo, a aceleração é igual a menos 4 metros por segundo. A aceleração é essa. E tem uma grande lógica, né? Já que eu estou diminuindo a aceleração, esse valor tem que dar negativo mesmo. Então, aceleração menos 4 metros por segundo. Então, cada segundo eu tenho que diminuir a aceleração em 4. Bem, ele quer saber a força. Bem, para aplicar a força aqui é simples, olha. A fórmula está ali. Força é igual a massa, que ele já falou que é 1000, tá? Vezes o menos 4 aqui. Então, a minha força necessária seria 4.000 newton. A unidade aqui é newton. Tá? Então, eu tenho que aplicar, dá negativo aqui, mas não tem problema. Tá? Em módulo, eu posso dizer que é 4.000 newton. Tá bom? Porque lá em cima eu só tenho a resposta 4.000 positivo. Então, eu posso considerar que isso aqui é um módulo. Tá? Eu preciso da força de 4.000 newtons ali na freagem para que esse veículo pare nas condições apresentadas aqui. Tá bom? Então, primeiro exercício, segundo exercício da segunda lei. Vamos ver algum exercício agora sobre a terceira lei de Newton.
é o exercício 9 da apostila, página 14. Deixa eu passar aqui para o texto. Vamos aqui então para a apostila de vocês, a exercício 9, página 14. Tem um exercício aqui envolvendo a terceira lei de Newton, tá? A figura a seguir mostra um bloco A em repouso apoiado sobre a superfície S, tá bom? E aqui tem uma expressão suposta horizontal, sendo P o peso do bloco e F a reação da superfície, podemos afirmar que... Gente, aqui rola aqui uma pegadinha, aqui uma exceção com relação à reação, com relação a essa relação ação e reação, tá? A força-peso, ela é considerada uma força de campo e não uma força de impacto, tá? De batida, para você falar assim, teve duas forças e bateu aqui. Ela é considerada uma força de campo. Tanto é que o peso aqui na Terra é um e o peso na Lua vale outro, tá? Por quê? Porque vai depender, esse peso aqui depende muito da gravidade, onde esse local está acontecendo aqui esse experimento aqui. Então, como o peso é considerado uma força de campo, ela não pode ser empregada aqui na terceira lei de Newton como uma relação ação e reação, tá bom? Tá bem explicadinho aqui, ó. Nesse parágrafo de vocês aqui, está explicando isso aqui também. Já sabendo disso, as opções aqui dizem, por exemplo, as forças P e F não constituem um par de ação e reação. Pronto, está ali, ó. Letra A, pode marcar a letra A, resposta letra A. Aqui está a justificativa. A força peso é uma força de campo e a força F é uma força de contato. Logo, não podem ser um par ação e reação, tá bom? Então, isso aqui é uma pegadinha, exceção, tá? Então, quando você tem alguma coisa apoiada ali, esse peso aqui, ó, não é considerado o par ação e reação, tá bom? Então, gravem isso aqui. A explicação está aqui nesse parágrafo aqui, mas as outras, você tem o quê? Sempre que se um objeto estiver parado aqui e o outro, ele bate, vou botar essa mão para clarear melhor. Ó, se o objeto está parado aqui, o carro está vindo, ele bate aqui, se ele bater com 20 newton, essa parede, ela joga os 20 newton de volta nesse corpo, ou seja, a força, a força que eu aplico aqui, nesse par ação e reação, ela devolve com a mesma força, mas na mesma direção, mas sentido oposto, ou seja, voltando. Agora, quando eu tenho dois veículos aqui, ó, esse com 20 newton, esse com 20 newton, ao bater, o que acontece aqui? Eu tenho uma soma. Então, nessa batida aqui, frontal, eu tenho agora aqui, ao invés de ser só 20 newtons, os dois aqui, ó, voltam com 40 newtons, tá? Então, é 20 com 20, a força aqui equivale a 40 newtons, tá? É prático isso aí, você pode aprender de prático. Numa situação de trânsito, tá? Se um dia vocês forem dirigir e tal, tomara que não precise usar esse conhecimento que eu vou falar para vocês, tá? Mas se precisar, isso pode salvar a vida de vocês, que é o seguinte: numa situação de colisão aqui, ó, frontal, o máximo que você conseguir frear, você vai estar garantindo a chance de sobrevivência sua e de sua família. Tá? O máximo que você conseguir lá frear, apertar o pé no freio, o que acontece? Você vai diminuir essa força de impacto. Um carro, ele é programado, ele é desenvolvido para, num acidente a 60 km por hora, não sofrer dano lá dentro aos passageiros. Tá? O carro ele é projetado para isso. Quando você bate a 60 por hora, ele não vai provocar o dano lá aos passageiros. O problema é que um carro, geralmente, o mais devagar vai estar a 80 e o outro vai estar a 100. Então, quando você está a 80 e o outro a 100, é 180 km por hora a colisão frontal, aquela soma. E nenhum carro, tá, nenhum deles, tá, foi projetado para uma situação dessa. Então, esse conhecimento dessa aula de física hoje, de repente, pode salvar uma vida. Tá? Então, por favor, se acontecer de uma situação dessa, deixa eu puxar aqui para mim. Se acontecer uma situação dessa, freie o máximo possível, tá? Vai lá e aperta o pé mesmo. Cada centímetro, cada metro que você conseguir frear, vai ser uma diferença muito grande na hora do impacto.
e aquilo ali vai ser a diferença da sobrevivência ou não ali dentro do carro, tá bom? Então, gente, olha, essa explicação de hoje, desse assunto, eu vou estar fazendo assim, tá? Sempre que possível, eu vou estar postando para vocês a resolução aqui, comentando. Se tiver dúvida, por favor, mande lá uma mensagem para mim, tá? Se não entender alguma coisa, que eu vou lá e volto a responder, tá bom? E vou colocar uns exercícios aí bem light, para a gente poder conseguir andar aí direitinho, tá bom? Gente, um abraço para vocês aí e até a próxima aula. Fui!